Bem, candidata, não tem condição, a gente vai precisar encerrar a entrevista. Essa resolução do Conselho Federal de Medicina, ela foi declarada inconstitucional pelo ministro Alexandre de Moraes. Não é uma canetada, é uma resolução inconstitucional. Só um minuto, candidata. Só um minuto, candidata. Só um minuto, candidata. A lei brasileira estabelece claramente que não há limite de tempo para o procedimento de aborto no país quando é em caso de estupro. Um minuto, candidata. Candidata, por favor. Candidata, por favor. Também tem que cuidar da desinformação. Candidata, por favor. Então, a senhora está falando de um procedimento reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, que é a cistolia. Eu preciso terminar de falar. Eu preciso terminar de falar. Bem, se a senhora não me deixar terminar de falar... Se a senhora não me deixar terminar de falar para estabelecer os fatos, a gente não vai conseguir terminar essa entrevista. A cistolia é um procedimento reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, que o ministro Alexandre de Moraes, aqui no Brasil. Bem, candidata, não tem condição, a gente vai precisar encerrar a entrevista. Eu tô do lado da ciência, eu tô do lado do que pensam os médicos, ao contrário da jornalista e do Alexandre de Moraes, que jogou tudo fora a recomendação do Conselho Federal de Medicina com uma canetada. No cenário cada vez mais polarizado da mídia contemporânea, a figura do jornalista militante surge como um paradoxo à ética e imparcialidade tão essenciais à profissão. Recentemente, uma jornalista progressista e militante tem chamado a atenção não apenas pelo seu ativismo engajado, mas também pela forma como conduz suas entrevistas, resultando em uma interrupção constante dos entrevistados e na sobreposição incessante de sua própria concepção de mundo. O federal reuniu uma série de evidências sobre Jair Bolsonaro no caso das joias. Qual é a sua opinião sobre esse caso? O senhor acha que ele é o comandante dessa organização criminosa que desviava... De qual organização? Vou explicar. Que desviava joias, presentes recebidos por líderes internacionais para o patrimônio público brasileiro, que desviava isso para o exterior e vendia lá fora para custear a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos? Quem? O presente é do presidente da República ou da União? Você sabe responder? O presente ele pode tanto estar em caráter personalíssimo quanto em caráter de patrimônio público, mas não pode ser vendido no exterior. Tá bom. Se não pode ser vendido no exterior, então ele que arque com isso. Agora a gente quer saber os 11 containers que o Lula tirou lá do... Eu perguntei sobre o Bolsonaro. E eu respondo o que eu quiser, porque eu vou te explicar. O senhor acha que ele que ele é o comandante dessa organização criminosa ou isso não? É uma ilação falar isso. Primeiro, é uma suposição não é que ilação, tem... Não, é uma ilação. A Polícia Federal indiciou ele. A Polícia Federal prendeu o Lula, foi condenado em 3 instâncias por 9 juízes, cumpriu 588 dias de cadeia e alguém foi lá e descondenou ele. E todo mundo chama ele de inocente. Não, peraí só um pouquinho. Primeira coisa que a gente precisa... Agora o senhor está dizendo... Eu posso responder? Olha, só é o seguinte, minutinho. Não, deixa eu terminar. Estava com a resposta, não, eu tenho que terminar. Eu tenho que esclarecer a pergunta. Você fica à vontade, tem 41 minutos. Seguinte. Ao invés de atuar como uma mediadora imparcial entre a informação e o público, a referida jornalista parece mais interessada em impor suas ideias preconcebidas do que em permitir que seus entrevistados expressem seus pontos de vista. A interrupção constante e a imposição de sua visão de mundo minam não apenas a credibilidade do jornalismo, mas também a essência da democracia, que depende do livre fluxo de ideias e do respeito mútuo entre diferentes perspectivas. O papel do jornalista vai além de simplesmente relatar os fatos. Envolve também a responsabilidade de fornecer um espaço justo e equilibrado para que todas as vozes sejam ouvidas. No entanto, ao sobrepor sua própria narrativa à dos entrevistados, a jornalista em questão compromete não apenas sua integridade profissional, mas também a capacidade do público de formar opiniões informadas e diversificadas. Em um momento em que a desinformação e a polarização política estão em ascensão, a atuação de jornalistas militantes que não conseguem separar suas convicções pessoais do exercício ético de sua profissão representa um perigoso retrocesso para a democracia e para o jornalismo como um todo. O verdadeiro poder do jornalismo reside na sua capacidade de amplificar vozes e promover diálogos construtivos, e não na imposição autoritária de uma única perspectiva. Neste sentido, é fundamental que jornalistas progressistas e militantes relembrem constantemente a importância da imparcialidade e do respeito às diversas opiniões, reafirmando o compromisso fundamental do jornalismo com a verdade, a transparência e a democracia.